trabalha. Todo mundo trabalha. Só que o custo de vocês é altíssimo. E o clube tem que assumir determinadas situações, assinar determinados contratos, para vocês poderem receber o salário altíssimo que vocês recebem. Sem problema. A solução, apresentem a solução. Provavelmente, nessa solução, vocês terão que abaixar o salário de vocês. E olha que eu fui jogador, hein? Olha que eu fui jogador e eu sei o que eu tô falando. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo. O placar não condiz com a partida, de acordo com o Tite, se era mesmo. Sabemos que o Flamengo teve um volume de jogo muito grande, principalmente no primeiro tempo, que poderia ter feito sim, só no primeiro tempo, 2-0. Acabou não fazendo, fez um golzinho ali no primeiro tempo, com uma excelente triangulação ali de De La Cruz, que acabou sofrendo a falta, mas o juiz deu vantagem. Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, né? E o Flamengo conseguiu fazer 1-0. Porém, já no segundo tempo, o Flamengo caiu muito de intensidade. O time voltou mais lento do que o primeiro tempo. Talvez o cansaço bateu. E isso ficou nítido após o jogo. Porém, pela circunstância do jogo, 2-0 é um placar aceitável pelo que foi o jogo. E é aquilo, né? O calendário, novamente, é um debate. O Flamengo sofreu muito com lesão após o jogo, né? Durante e pós-jogo. Pedro e Gabigol durante o jogo. De La Cruz, questão de desgaste físico. De La Cruz, Pulgar, Varela e Gerson reclamando de desgaste físico, né? Uns com cãibra na panturrilha, outros com cãibra do adutor, outros com cãibra na coxa posterior e assim vai, né? Então eu quero saber a tua opinião. Vambora com mais um debate. Hoje o debate foi bom, envolvendo a atuação do Flamengo e principalmente o calendário, né? E o Zé Elias deu uma aula sobre como o time deve se comportar quando cobra que o calendário teria que ser reduzido, né? Então, vambora com mais um vídeo, galera. Palpite do Bubu. E eu queria relembrar quais foram os palpites do Bubu ontem. Você anotou tudo, já começou. Ela dividida para esta dupla que aprendeu isso aqui que o Brasil é para aprendeu desenho mal. de time, para entender. O palpite fica na caixinha. Bubu, seus palpites de ontem que eu vou anotar agora. Flamengo e Bolívar em casa? 4-0. 4-0. Primeiro erro. Quem não mentalizou? Primeiro erro. A culpa é de alguém da nação. Nacional de São Paulo em Montevidéu? 2-0 São Paulo. 1-0. Segundo 2-0. erro. Não interessa. Não se Vai passar, vai passar. É São Paulo, vai passar. Vamos fazer o programa do jeito certo. Vou ter 1-0 contra o Ferreirinha. Falei 1-0 contra o Ferreirinha. O senhor assim porque não tomaria gol. Eu tô tirando um 1-0 contra o Ferreirinha. Falou que ia passar. Calma que daqui a pouco tem os melhores Plihara é maluco. Plihara é maluco. Mas você é mesmo. Foca no Flamengo. Quanto é o jogo? São Paulo perdeu o jogo? Isso. Não. Você falou que Vai é ganhar. É São Paulo. Vai ganhar, tem que ganhar. Vai ganhar, vai classificar. É 1-0, é gol. Nunca perdeu. E aí hoje eu não vi você abrindo o programa assim. O que aconteceu? Bom, quem abre o programa... Então, Edu, finge que você passou a bola pro Bubu. Nesse programa, quem abre... Eu quero pedir permissão, por isso eu levantei a mão. Abre com o Edu. Edu, toma cuidado com quem abre. Cuidado. Quem abre o programa é o Edu. Calma, cuidado. Depois que abre o Edu, aí roda pros Temos os comentaristas. reis Por dos favor. memes aqui. Já foi O Edu me cortado isso passou a aí. palavra. O Edu me passou a palavra. Isso aí já foi cortado. De Eu te elogiei, eu fiz uma pergunta. Cara, eu tô O que muito aconteceu orgulhoso dos meus palpites, porque, primeiro, o Flamengo construiu, a gente viu alguns lances ali, construiu pra fazer 4-0. Aí é A esquerda mole. ficou na Aí é cara. mole, aí ninguém erra. Gabigol e tal. Então, Depois assim, que inventaram desculpa, ninguém e erra o mais. Tite falou, esse jogo, o placar é mentiroso, era pra ter sido mais. Então ontem o Tite serve. Então, calma. Não, Quando você quer, o Tite O serve. Tite concorda comigo, eu vou fazer o quê? O Tite tá certo em concordar comigo, né? Tá bom. Então, assim, eu acho que assim, alguém ali na arquibancada ali não mentalizou 4-0. A culpa é da torcida. Pra funcionar, tem todo mundo mentalizar. 4-0, 4-0, aí dá Ou certo. seja, ele acertou aqui, foi o jogo. Sobre o São Paulo... Não, São Paulo não jogou... Daqui a pouco nós vamos falar Vai, de São Paulo. só pra justificar Só pra o Londres. contextualizar, e Elton O primeiro Serra... erro agora, o segundo erro você fala Isso. depois. O Elton Serra me parece um pouco assustado. Agora Então, você, Simone. Você falou 1-0 Cruzeiro? livro aí. Falou? Tava na chamada, na escalada. Eu não abri o programa ontem batendo palma. Vamos lá, eu acertei. Eu fui aplaudido por vocês. eu tô contigo, é isso. Só que você me aplaudiu ontem. É uma equipe. É isso, Por calma. isso que eu fiquei à vontade. Aplaudi ontem e hoje sabia. queria entender por que não aplaudi. Elton está muito assustado, me parece aquele Produção, primo... me dá um Isso aqui é aquele primo matemática, que vai- jogo intenso, né, Zé? Aquele Que primo que vai intensidade, pro desde o almoço primeiro aqui, domingo. ninguém- pegar, né? Aliás, eu já avisei pro Elton. É igual o Jair Pereira, quais ó, serão ser marcação baixados. jacaré. Mas não é Elton. Ali fora do ar eu já avisei pra ele. Vindo do futuro já falei quem vai ser rebaixado no brasileiro. Elton, aqui é marcação jacaré, igual o Jair Pereira. E volta aqui assim, ó.
loucura. Esse programa é intenso. muito louco. Tenso. Podemos voltar. Meu Edu. palpite foi 2x0, tá? Flamengo. Foi? Foi. Tá registrado em algum lugar? Então você falou, tá então no você programa acertou. errado. Aqui Eu não falei, se tá acerta falado. muito, não. Mas você acha, diante de tudo que É foi falado autocoerente e até acertou agora, no palpite, o tá resultado Não é, não é dos nossos. Tá errado. Não, o resultado foi interessante. A gente olha para os confrontos das oitavas de final, qualquer só, coisa, só o Peñarol conseguiu mais de dois gols ou mais de diferença em 8 partidas. Então, tem sido uma fase de muito equilíbrio. Ah, mas é o Bolívar, é um time que não tem expressão no futebol Duas bolinhas na internacional. trave. né? Duas bolas na trave. Líder do grupo que o Flamengo jogou. É um time que mudou muito a sua característica de jogo e que, mesmo com essa proposta de marcar atrás, tentar sair no contra-ataque, o Flamengo entrou na área 19 vezes para finalizar. Então, acabou logicamente sendo um resultado abaixo do que todo mundo imaginava que fosse, ou que seria o ideal, pensando que o Flamengo no fim de semana tem um clássico, pensando que vai jogar na altitude no próximo meio de semana. Mas eu vejo como um excelente resultado. Principalmente porque se o Flamengo perder os jogadores que perdeu durante o jogo para o jogo da volta, acaba sendo sim uma vantagem para se administrar, porque foi preocupante a quantidade de pancada que tomou o De La Cruz no jogo, a lesão do Pedro no início da partida, a lesão do Gabigol no final, né? E o Tite falou do Pulgar, falou do Varela, enfim. É um time que chega junto também. Quase a lista de chamada, né? Na hora de falar dos lesionados. Mas o Zé tocou num ponto desse Flamengo nervoso para fazer o placar a qualquer custo. Vocês notaram que a gente falar aqui é uma coisa. Torcedor, né, também é outra. Agora, se isso entra pro campo... Assistindo na televisão. Não Que sei é tipo, se não fizer o resultado hoje... Ô, Zé, Sabe? ô, Zé, Aquela- ô, Edu, na entrevista pós-jogo, aquela do campo ali, o Pedro Torres, nosso repórter, ele vai muito bem até, que ele vai direto ao ponto e os jogadores admitem, que era a questão de 1-0 não bastar. Quantas vezes aqui o Zé já falou, o Bubu já falou, ou criticou até, que parece que faz 1-0 e... Né, ontem era uma dinâmica absolutamente diferente do Flamengo. O Flamengo ontem, para mim, inclusive, tem duas situações de jogo muito específicas. A primeira é que dos 38 aos 71, que é do momento que o Pedro se lesiona e entra o Gabriel, até os 71, que é o momento que entra o Carlinhos, o Flamengo ele não era exatamente um time com volume de jogo como foi até os 38, poderia ter feito mais gol. O início do Flamengo é muito forte. Sim. E como foi depois dos 71, que com o Carlinhos ali, o Carlinhos com 2 minutos já tinha dado 2 finalizações. Então, assim, dos 38 aos 71 tem uma questão ali, o Gabriel entra muito mal. A gente ia falar do Gabriel depois daquele final ali, passa de zona mista. O Gabriel entra muito mal. A dinâmica de jogo do Flamengo não é uma dinâmica pro Gabriel, ainda que a gente possa falar, não, mas é porque tinha um espaço, se Bueno sempre pontua, né, do facão, do Gabriel, movimento por trás do zagueiro, né, na diagonal. Por mais que se tiver, parecia ter, o Gabriel não fez isso, o Gabriel não sabia entender a leitura de jogo, o time vem jogando de um outro jeito, o Gabriel entra por ali, não era a referência que se tinha. Dos 38 aos 71 tem um Flamengo desequilibrado. E tem uma outra dinâmica para mim que foge do que tem sido o Flamengo. O Flamengo faz aquele grande jogo contra o Palmeiras, porque ele pisa fundo no acelerador no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo é avassalador, podia ter sido muito mais. E no segundo tempo... E o gol só sai no segundo. Sai no segundo de um outro jeito, como ontem. Quando o Palmeiras tenta sair um pouco, bola esticada, gol. Bola esticada depois também, gol. Roubada de bola, gol com o cruzamento do Luiz Araújo. Depois, aquele erro do Gustavo Gomes, gol do Luiz Araújo. Ontem também, o Flamengo afobado sim, ansioso sim. Isso passa para o campo, porque todo mundo fala muito sobre fazer resultado ao nível do mapa, porque quando subir o morro lá, a coisa complica. Então, era um Flamengo no primeiro tempo com volume. Mas em muitos momentos um Flamengo que errava mais que o normal e sim tinha uma questão de ansiedade, fazer placar, tempo passar, 30 e tantos minutos, 40 e tantos minutos, será que tá, sabe? O tempo não passa, foi 30 e pouco gol, né? Pouco antes do Pedro sair. E o gol sai como? Quando o Bolívar tenta um pouquinho, o Flamengo rouba, estica a bola de pé em pé, pá. Golaço, Só que gol rápido, muito bonito. a bola do Pedro pro Luiz Araújo é qualquer coisa. A finalização do Luiz Araújo é boa também, porque o cara tá chegando, ele ameaça Inteligente, né? O desequilibrar. goleiro tava esperando um chutaço, ele Então, só assim, tocou de ladinho. esse vácuo ali que o Bubu chama de gap, dos 38 aos 71, Tá e o correta cansaço de um time que pronúncia, acelera Bubu. muito Começa no a Premier primeiro League tempo. hoje, a gente usa esse gente tá termo, começando. gap. É o nosso... Mind the gap. A gente- Quando você pode pegar o usar metrô, mind the gap. É o nosso teacher. Nosso In time. English. Ele ensina também depois Premier League. pronúncias, tá, Ayrton? Mas rapidinho, Edu. Diga. Não, mas só para finalizar. Então, esses... Oportunizar, ele falou? Só pra oportunizar? O que é isso? Ainda não. Vamos trazer isso para o inglês. Só pra terminar. Essas duas questões, um time que está muito mais acostumado a acelerar no primeiro e não tanto no segundo, por isso que chega no segundo, o Tite faz a lista de chamada lá, né? Fulano machucado, fulano saiu, fulano com câmera, fulano reclamou.
Eric Vamos pediu falar pra... disso já, cara. O De La Cruz, ele acaba o jogo, o Gerson acaba o jogo, câmbio. Aí o Flamengo teve que correr por 90 minutos, que não necessariamente... A gente não fala tanto que o Flamengo oscila dentro das partidas. O Flamengo, dentro das partidas, ele tem diferentes níveis de intensidade. Ontem não. Ontem parecia que a todo momento ele buscava o tal do gol, o tal da... Isso impacta o físico, o psicológico, o técnico que erra muito ali na hora. Aí entra o que eu falei sobre, e eu acho, né? Com a experiência que tem esse time, com o treinador que tem no banco em relação à experiência também de Libertadores, de Copa do Mundo, uma série de coisas, era assim, calma, vamos jogar. Mas só para completar, Vamos não jogar. foi um jogo ruim. O resultado também é mas muito aí bom. olhando Pelo que foi o jogo, o resultado Aquela é muito história, bom. o Elton falou uma coisa, ele definiu muito bem. O resultado não foi o ideal, mas foi um bom resultado. Claro. Sim, sim. O ideal é golear. nós Não, temos era um goleada. goleado. resultado. É que assim, é uma luta entre o torcedor e o jogador. É uma linha muito tênue, porque para o torcedor, o 4-0 seria o ideal. Que é como o Bubu É que você cria aquela expectativa. E o 2-0 para o jogador sabe, o Flamengo precisa tomar 3 gols para sair da competição. É 2 muita pros coisa. pênaltis, É muita coisa. Né? Então o jogador, de forma consciente, ele sabe. Agora, para você dosar isso, que é o mais o equilíbrio complicado. do jogo. Então, mas aí nós estamos Mentalmente. falando de um treinador que, desde o começo do ano, e aí tá o Bubu aqui, que ele fala, né? Que é o balance. Bubu que gosta de falar. Daqui a pouco eu vou te dar a equilíbrio, palavra. é o porque equilíbrio você é o balance. Você sabe como Você vê como referir. eu falo muitas coisas aqui, né? Todo mundo me cita, então, of course. Entendeu? Assim, que eu achei, e até em determinados momentos, eu achei que o Tite, no banco, ia falar assim, ó, calma, vamos jogar o jogo. Vamos segurar um pouquinho a bola, vamos ter um pouquinho mais de organização. Mas é impossível, porque é o que eu te falei. Eu, assistindo na televisão, você outra coisa. sentia o ar, assim, né? Sentia o ambiente, aquela coisa de vamos. Então é um pouco complicado de chegar a isso na hora, E o mas 2-0 é um bom jogo, A gente brinca bom que- resultado. a desculpa. gente fala do resultado perigoso, o 2-0. Mas o comportamento lá na altitude, levando em consideração esse cenário, que depois da sua opinião até nós vamos entrar nisso, que é a questão de calendário, o Tite falou muito, mas olhar para esse jogo na altitude, como o Flamengo tem que se comportar, porque vai ter essa ansiedade do torcedor também, né? Olha, é o seguinte. Primeiro, boa tarde, especialmente ao Elton. Sempre no lado certo da história, Good afternoon. que é ao meu lado. Good afternoon, please. Aos companheiros aqui e tal, né? Um bom churrasco, bom futebol para todos e para você, fã de esporte. Primeiro é o seguinte, nesta semana eu trouxe um termo que é bom. Good. Bom, não, Good. O resultado 2-0 Flamengo foi apenas bom. Good. Porque tem muito Traduzido. problema na bagagem Saúde. para viajar até La Paz. Como é que é? Tem muito problema Poético. na bagagem para viajar até La A Paz. logística impacta nesse caso? Primeiro é o seguinte, eu vou começar pelas notícias ruins, né? O Pedro, Poxa. a gente não sei exatamente a gravidade da nós vamos falar lesão. disso. Você vai para lá. Já não tinha Cebolinha, Vinha, não tem Pedro, talvez o Gabigol, o Gerson termina se arrastando. O Buto, só colocar como diria Um um amigo adendo, meu, um adendo. não, asteriscos. Asteriscos. Tem muitos que falam. Esses asteriscos. Asteriscos. 2 jogadores não foram por desgaste, foi por lesão. Pedro O e Gabi. Vinha, ele foi um Não, choque lesionado. que ele teve. O Vinha não volta esse Não, ano. calma. Não, que eu falo lesão muscular, essas coisas. O Vinha foi um choque com o Foi Fabinho. trauma, Foi um trauma. E o Cebolinha da mesma forma. Só pra. Só o seguinte, no jogo em tese, que o Flamengo vai ser mais testado fisicamente, porque para você jogar a 3.600 metros acima do nível do mar, você precisa de fôlego, você precisa de físico. Né? Componentes que, às vezes, em outros lugares, com técnica, você resolve, superioridade, o Flamengo, dinheiro, investimento. Lá, o Flamengo vai estar em condição de inferioridade no aspecto físico. Então, é um momento da temporada, e aí o Tite tem razão em fazer um mimimi, porque o time dele está, digamos assim, sofrendo, jogadores ali extenuados, machucados, lesionados, desfalques, e ele vai ter que jogar, correr. O Zé tá acostumado, o Zé todo dia, Bubu, hoje eu corri 5K na subida, ele só corre na subida. O Zé, assim, negócio de... Levinho também não é. Hoje foi 3,5, Bubu. É lá, Hoje, só 3,5. subindo, entendeu? E você sabe, correr na subida é mais complicado. Tá aqui o Elton, o Pelourinho sobe muito ali, né? Uma ladeira, né? É mais na descida que eu corro, né? É na descida. Então, Lá é lugar maravilhoso. o Flamengo vai ser testado, vai ser colocado à prova pra valer nessa partida. Então, por exemplo, domingo tem jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Eu acho que o Tite vai botar um time muito alternativo, até por necessidade. Até porque não tem jogador, entendeu? Você tem aqui meia dúzia de jogadores importantes que não estão prontos.
Então, esse 2-0 é muito perigoso. É muito perigoso. O Pedro fala sempre, né, que 2-0 é um placar perigoso. Nesse caso, nesse confronto, é demais. Porque o Bolívar, assim... O Bolívar ainda meteu 2 bolas na trave e tal, mas o Bolívar já mostrou que é capaz de bater o Flamengo. E se faz 2, não precisa fazer 3. Não. 2-0, devolve o placar, vai para os pênaltis. Imagina o Flamengo, vai bater um pênalti. Normalmente, os primeiros 15, 20 minutos do Bolívar é pressão o tempo Cruzamento, todo. fora da área. Chute lá de... Cruzamento. Não, então, se vai no pênalti, com a velocidade da bola, tal, tá aqui um especialista. O Pedro nunca errou um pênalti, mas ele já bateu um pênalti a 3.600 metros. Você sabia que já? Já? O que Já. aconteceu? A bola foi na Lua? Uma viagem fez de uma cobertura em La matéria. Paz e no videogame. Ah, no Não videogame? Ah, no videogame. Não, porque se você pegar muito Não embaixo conta. da bola, ela vai na Lua lá, entendeu? Então, Já assim... bateu lá? Hã? Já bateu lá? Não, eu não fui pra La Paz. Eu tô pensando em talvez se o Bolívar for pra semifinal, dependendo, eu vou pra La Paz. Vamos lá, vamos chamar uma sonora sobre o calendário, em virtude até da nossa situação, flertando muito com o perigo aqui também. Eu sou o Rodrigo Perigoso. Eu sei, você é o por Rodrigo isso. Perigoso. Porque não tem jeito. Hoje, sabe quando você vai comprar o gás, dá um calendário? Vai na quitanda, lembra da quitanda, Zé? Já te falei. Existe hoje. Compra o lugar no lugar certo. Comprar no lugar Toda errado. hora ganha o Põe na calendário. cadernetinha, lembra? É isso, cadê isso? Vem aí agora, os representantes do Flamengo vão falar sobre calendário, sobre um time desgastado na temporada, de acordo com eles. E nós vamos agora fazer um debate aqui sobre o jogo de ontem, projeção para o duelo e também Campeonato Brasileiro, que vai estar tudo inserido. Vamos lá. Infelizmente, como acabo de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar a cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puder, rever isso um pouquinho, porque a gente, não só nosso time, senão todo jogador sofre com isso e é uma pena. Complicado, né? A sequência de jogos. Agora a gente jogou hoje, quinta-feira, a gente está saindo daqui, vamos chegar em casa 1, 2 horas da manhã. Domingo já tem jogo de novo. Essa sequência de jogos é complicada, a gente acaba perdendo companheiros muito importantes. Mas é isso, fazer o quê? A gente tem que jogar, temos que trabalhar. Temos 2 dias aí para descansar e domingo tem jogo, quinta tem de novo e seguimos. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa... Oi, me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Bom, olha, eu acho que isso... Pô, o Tite foi técnico na seleção brasileira, né? Foi. 6 anos, né? Sim. Tava ali alinhado com a CBF e tal. Ali eu não deveria ter falado assim de forma tão dura quanto o calendário. O Bu, você tirou da Não minha, é? da minha Não, volante. eu lembrei agora dele na seleção ali, preocupado com o calendário. O jogador vai estourar. Seleção brasileira. Parabéns, Bubu. É só um comentário de seleção Parabéns, holandesa, Bubu. na verdade. Parabéns, cara que Bubu. fala Vocês a verdade, acham né? isso? Não é? Não, hoje Não, mas eu ia- cara, eu ia esse falar cara, tocar nisso. quando Eu ele era tocar funcionário da CBF, ele Por que ele não tava tão trabalhou pra bravinho ajudar assim, o né? futebol brasileiro? Por que ele não trabalhou? Ele ficou 6 anos lá. Lembrando que antes de ele assumir a seleção, ele assinou um abaixo-assinado pedindo a saída do Marco Polo. Ué, aí o Marco Polo, ironicamente, foi lá e deu um beijo no rosto dele no dia da apresentação. Por que ele não fez isso? Ele ficou 6 anos na CBF, ele convocou jogadores brasileiros do futebol brasileiro. E quase todas as vezes o campeonato não parava. Começou a parar agora, nessas Sim. últimas datas FIFA, Sim, né? o campeonato do não ano parava. passado. Sim, Não não parava. parava. Não parava, Ué, ele por que convocava essa- todo mundo. Sanidade Por também. que ele não tomou partido disso antes? Só uma outra coisa, é assim, todos nós sabemos o porquê tem a quantidade de jogos. O porquê? Quanto custa o futebol brasileiro hoje? Quanto custa o salário dos jogadores, dos treinadores? Beleza. Vocês estão falando, já falei aqui, eu vou repetir de novo esse discurso, desculpa, eu vou ser repetitivo. Fica à vontade, Zé. Ô Tite, Abel, todos aí que estão reclamando de calendário, reclamem pro presidente de vocês. Porque na hora que eles falam assim, olha, tem 230... Quanto que é os direitos De transmissão? Só quanto que é as Milhões. equipes? né? 130 milhões, 180 milhões. Não, a detentora, ela gasta mais de 1 bi por temporada. Não, mas na Então, fatia assim, ali, né? que é aí tem a distribuído pelos distribuição clubes. para os clubes. Então, vocês pegam um dinheirão, sabe para quê? Sabe por quê que os times pegam um dinheirão? Para pagar vocês.
Porque o salário de vocês são salários altíssimos. Diminuem os jogos, beleza, diminui o salário. Né? Vamos acabar com os regionais. Beleza, vamos acabar com os regionais. Mas já falei aqui lá no Sport Center. Mas as pessoas que estão por trás de vocês, os regionais, fisioterapeutas, as senhoras que trabalham, né, lá para varrer, para limpar, para deixar roupeiro, massagista. Porque não é só vocês. Não é somente os jogadores, os treinadores. Tem uma série de pessoas que trabalham para dar a possibilidade de vocês jogarem. Beleza, acabem os campeonatos. Acabem os campeonatos regionais, ou se não, venham com soluções. Expliquem pra gente por que quando a Sul-Americana dava mais dinheiro, todo mundo jogava Sul-Americana. E aí, quando a Copa do Brasil começou a encher o bolso, todo mundo deixou de jogar Sul-Americana para jogar a Copa do Brasil. Por que vocês, clubes, às vezes optam pelas Copas e não pelo Campeonato Brasileiro? Então, assim, sabe, é uma demagogia e uma hipocrisia gigantesca. Gigantesca. E não vem jogar para a culpa dos jornalistas, não. Vocês, jornalistas, não vem, não. O jornalista não tem culpa disso. Nós estamos aqui trabalhando também. Nós trabalhamos de segunda, de terça, de quarta, de domingo. Nós trabalhamos como vocês. O Elton aqui estava aqui ontem no Linha de Passe. Ficou até que horas, Elton? 1 da manhã. Até 1 da manhã. E hoje está trabalhando. Ontem o Rafael Marques trabalhou até 1 hora da manhã cobrindo o Botafogo. 9 horas da manhã estava trabalhando no F360. Às 11 horas no Sport Center. 1 hora da tarde aqui. E à noite trabalhou na transmissão de novo. Então, assim, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Só que o custo de vocês é altíssimo. E o clube tem que assumir determinadas situações, assinar determinados contratos, para vocês poderem receber o salário altíssimo que vocês recebem. Sem problema. A solução, apresentem a solução. Provavelmente, nessa solução, vocês terão que abaixar o salário de vocês. E olha que eu fui jogador, hein? Olha que eu fui jogador. E eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Não tem problema nenhum. Bate lá na CBF. CBF, faz o seguinte, nós vamos conversar primeiro com os nossos presidentes, né, para depois conversar com vocês. Mas vocês não fazem isso. Eu quero ver algum treinador vir a público e falar para o presidente do clube dele: presidente, não assine lá o contrato que você vai ganhar não sei quantos milhões de transmissão. Não assine. Sabe por quê? Porque nós vamos jogar um jogo a cada 3 dias e isso humanamente é impossível. Vai lá falar para o presidente de vocês. Mas vocês não falam. Aí quando machuca um jogador, vocês culpam o calendário. Ótimo, o calendário também tem culpa. Mas se eu não me engano, o Flamengo fez uma pré-temporada de 30 dias. O Flamengo jogou o Campeonato Carioca com o time reserva e só jogou a parte final com o time titular. Se eu não me engano, o Flamengo poupou jogadores no jogo contra o Milionários para jogar a final do Campeonato Carioca, que já tinha ganhado... Quanto foi o primeiro jogo? 3 ou 4-0? 3-0. 3-0. E você optou, Tite... Contra o Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu. Você optou por jogar com o time reserva contra o Milionários, e nós sabemos quanto foi o jogo, para jogar com o time titular para ganhar o Campeonato Carioca. Sabe por quê? Por causa dos dirigentes tirarem foto, porque é ano eleitoral, e saber que tinha que... Como é que fala? Que ia aparecer na foto. Então, assim, agora é o calendário. Ô Zé, agora, o ponto é, e aí eu acho que é o grande lance, a gente aqui concorda que é desgastante e que os jogadores estão se machucando. E aí cada um vai dar a sua solução. E, na verdade, o Zé tem uma visão, o Bubu tem a visão dele, o Elton deve ter a dele, o Pedro também, e aí vocês podem até falar. Mas o Flamengo, ele... E aí, o que a gente está vendo é que a semana é a seguinte, uma semana um reclama, outro reclama, e quando tem jogadores machucados, salta mais aos olhos. Por quê? Elton, ele falou de Pedro, falou de Gabigol. O Flamengo tem 2 jogadores que custam caro, porque fazem gols, eficientes, no caso do Pedro mais ainda, está vivendo a melhor fase do que o Gabigol, mas não vai poder contar com eles certamente para o final de semana, e eles são dúvidas para outra semana contra o Bolívar. Só vai sobrar o Carlinhos, por exemplo, de centroavante ali. E já se lesionou essa temporada. E aí, como é que vai ser olhar para Campeonato Brasileiro, que tem clássico agora, se o Botafogo desgarrar? E aí, Copa do Brasil na sequência, o mês de agosto que a gente falava um calendário cheio. E aí? Bom, eu compreendo perfeitamente essa questão do desgaste, mas não deveria ser um sacrifício para o Flamengo jogar do jeito que jogou ontem, tá? Porque aí não vem o saudosismo, não. Vamos pegar o time de 2019, que era o time da intensidade. Só um minutinho. Se vocês puderem, produção, separa aí a própria ESPN, no site da ESPN, colocou. Tem o Gerson falando em cima e embaixo tem o Jorge Jesus. Continua. Exatamente. 2019,
nessa época da temporada, o Flamengo tinha essa intensidade, era um jogo mais intenso. E, se a gente lembrar, os dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, são os caras que corriam 90 minutos com essa intensidade toda. O Ilharão, Everton Ribeiro, né? A gente vai olhar o Bruno Henrique, talvez o Gabriel e o Gerson, os caras com um pouco mais de pace, como diria o... Pace, isso é bom demais. O Bubu. Então, a gente olha para esse elenco do Flamengo hoje, tem muito mais jogadores com características de intensidade, de transição rápida, do que tinha o time de 2019. Só que o Tite gosta do tal jogo posicional, que você corre menos e quem corre é a bola. E quando o time precisa jogar numa intensidade maior, não suporta. Talvez a forma como esses jogadores hoje assimilam o trabalho do Tite, quando precisa ter um pouco mais de intensidade, estoura. Foi o caso do Pedro, foi o caso do Gabriel no final. Então, se o Flamengo é talhado para jogar dessa forma, de envolver o adversário com a posse da bola, cada jogador na sua posição, não tem aquele antiposicional como o Diniz gosta, por exemplo, e você precisa envolver o adversário sem precisar correr tanto, talvez o jogo na altitude seja um jogo ideal para esse Flamengo do Tite. E por que precisou dessa intensidade nesse jogo contra o Bolívar? Que raramente a gente vê nesse time do Flamengo. Então, eu acho que é uma questão também de olhar como o Tite monta o seu estilo de jogo, que os jogadores se adaptaram e quando precisa jogar de uma maneira diferente, o físico cobra, né? Porque jogar dessa forma, o físico vai cobrar. Ô, Pedro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar sobre o jogo aí e sobre esse calendário pesado aí, né? Como você viu durante o vídeo, o debate aí envolvendo a atuação do Flamengo e principalmente a quantidade de jogo que esse calendário brasileiro impõe aos jogadores, principalmente do Flamengo, que disputam as 3 competições, né? Atualmente. É o único time do G4 que disputa as 3 competições. Tem o São Paulo também, mas tudo bem. É aquilo. Pedro, Gabigol e outros jogadores serão reavaliados pelo Flamengo nessa sexta-feira, né? Pedro e Gabigol saíram lesionados. Possivelmente, lesão, possivelmente, ainda vai ver se teve lesão ou não, no posterior da coxa. Pedro no primeiro tempo e Gabigol no segundo. Os dois foram numa arrancada. E ainda, durante a coletiva de imprensa, o Tite, ele chegou a citar a situação de alguns jogadores, como Gerson, Eric Pulgar, De La Cruz e Varela, né? Então o Gerson foi cãibra, o Pulgar sentiu o adutor, De La Cruz estava com cãibra e o Varela estava com cãibra nas 2 panturrilhas. E isso revelou o Tite durante a sua entrevista coletiva após jogo, né? Então o Flamengo vai reavaliar todos os jogadores aí para ver se estão aptos a poder jogar domingo ou não. Eu creio que esses jogadores que eu falei agora, Pedro, Gabigol, Gerson, Pulgar, De La Cruz, Varela, obviamente, na minha opinião, não vão jogar domingo, porque não tem o mental e principalmente o físico. O físico está muito desgastado, né? Então é aquilo. Foi um jogo muito intenso. O Flamengo colocou uma intensidade muito alta, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente viu o Flamengo cair um pouco de intensidade, obviamente. Pela intensidade que colocou no primeiro tempo, não consegue geralmente não manter isso durante o jogo todo ou no segundo tempo. Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer o 2-0. Te falar uma coisa, é muito complicado, né? O Zé Elis, ele deu uma aula aí sobre a situação de calendário, sobre a questão de dinheiro. O calendário, ele influencia muito no rendimento dos times, jogando 3 em 3 dias. Dificilmente os times vão conseguir fazer jogos de excelência. E isso é nítido, não vai conseguir 3 em 3 dias, não dá. Esquece. É humanamente impossível o cara conseguir render 3 em 3 dias. Tu acha? O Flamengo jogou quinta-feira à noite. Os jogadores chegam em casa 1h da manhã, com a adrenalina lá no alto. Os jogadores não vão dormir 1h da manhã, vão dormir lá para umas 3, 4 horas da manhã. Esses geralmente são os horários que os jogadores estão indo dormir. Fora que vão chegar em casa e ainda vão se alimentar. Então até de gestão estão indo dormir 5 horas da manhã. Porém, aí dormiu sexta-feira, 5 horas da manhã. Aí sexta-feira, por volta de 2, 3 horas da tarde, tem que estar no CT. Aí é um treino de regenerativo. Fazer um treino regenerativo. Sexta-feira de tarde.
Sábado é aquele treino tranquilo no campo, né? Sem botar muita intensidade. E domingo já é jogo, 6h30. Então, em 48 horas mais ou menos, sexta-feira, o horário que o jogador foi dormir, 3 horas da manhã. Sábado, domingo. Então, em menos de 72 horas, os jogadores vão para outra partida. Sabemos que esses jogadores não devem ser poupados, o Tite deve mesclar, mas quando se fala em calendário, 3 em 3 dias é complicado. É muito complicado. Fabrício Bruno, após o jogo, confirma a possível saída do Flamengo para time francês, né? Vai ser resolvido. Então ele deixou em aberto e ele fala que o sonho dele sim é jogar na Europa, tem 28 anos, chegou à seleção brasileira, ele já aceitou a oferta do time francês e agora vamos ver o que vai se resolver, né? Mas é isso aí. Quero saber a tua opinião, se 2-0 é um placar aceitável pela circunstância do jogo, né? Como esse que a gente tá falando aqui embaixo. Então é isso aí, tamo junto, galera.